Hoje no Cartório Contemporâneo, veja as palestras do 14º Fórum de Integração Jurídica. Veja uma palestra sobre condomínio e fique atento aos seus direitos e deveres. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Israel Souza e Isaías Diniz da Souza e Diniz Advocacia prepararam para os espectadores do Cartório Contemporâneo uma palestra especial sobre condomínios. Agora iremos falar sobre pets em condomínio. Cada vez mais aumenta-se o número, podemos dizer até de pets, até em detrimento talvez em alguns lares de crianças. Os animais são importantes para a maioria dos lares brasileiros, tanto gatos como cães, mas como viver de forma harmoniosa num condomínio? É muito cuidado que o meu direito ele não é limitado. O meu direito ele precisa respeitar também o direito daquele que está ao meu lado. E o condomínio ele também pode tratar de regras para esta boa convivência. Então, o cachorro ele vai andar com coleira, com focinheira, ou a partir de qual tamanho que eu preciso de uma focinheira para este cachorro. Questão de cachorros, uma orientação para que eles sejam treinados. Cachorros que podem ficar latindo o dia inteiro, está incomodando os vizinhos. Então tudo isso podemos tratar no manual de uma boa convivência em relação aos donos de pets. Isso é muito importante e até mesmo um termo de responsabilidade em relação aos seus animais. Um termo bem escrito, onde o condômino se compromete a zelar por aquelas questões, até mesmo qual que é o horário que eu posso passear, sobre até mesmo, digamos assim, as fezes do meu animal, se eu recolho, aonde que eu coloco, animais mais violentos, como que eu faço, gatos. Então tudo isso eu posso ter no documento, inclusive registrar esses documentos em cartório, onde o proprietário, ou digamos assim, onde o dono, onde o tutor daquele animal, ele se compromete. É claro que também podemos estar atentos, como o doutor Israel falou, da importância de uma ata notarial, ou até mesmo de uma escritura declaratória, e todos os excessos precisam ser reprimidos. Então, até mesmo um animal que porventura sofre maus tratos, ou um animal também que perturba a vizinhança, eu posso ter o apoio do cartório para fazer um registro com vídeos, com fotos de algo que corriqueiramente está acontecendo. O que nós precisamos evitar é um enfrentamento direto, mas nós temos mecanismos de tratar da melhor forma, levando o assunto para a assembleia, notificando um proprietário que não esteja de conformidade, até mesmo aplicando uma multa. Falamos aqui sobre a lei do silêncio. E a lei do silêncio não é apenas para o morador, mas para quem está em sua moradia, é um animal, é um vizinho, um amigo. Então tudo isso nós podemos enquadrar tanto na lei do silêncio, tanto com a importância de uma ata notarial, tanto na importância de um regimento atualizado, e temos que ter cuidado principalmente em condomínios. Imagina crianças brincando no saguão, e ao mesmo tempo animais mais violentos por natureza. É claro que isso é o instinto de cada animal, mas é muito importante, eu acho que é um dos resumos da nossa palestra de hoje, é que precisamos ter um bom regimento, uma boa convenção, boas assembleias, que os moradores sejam notificados, que eles tenham um esclarecimento sobre os riscos de um animal, ou até mesmo uma cartilha falando sobre o Airbnb, e por que não uma cartilha de boas práticas em relação aos animais, ou sobre passeio, sobre treinamento, adestramento, fezes e tantas outras coisas que precisam ser bem regulamentadas para que todos possam viver de forma harmoniosa, de forma pacífica, e ainda cada um podendo cuidar do seu pet, ou, como dissemos, alguém quer dormir mais cedo ou mais tarde, ou ouvir sua música ou tocar seu instrumento. Então é importante que no condomínio isso esteja bem, de forma consolidada, escrita,
e também para que as atitudes sejam tomadas da forma correta e na hora correta. Interessante esse ponto que você levantou. Além disso, de a gente tratar sobre a questão de PET, é importante também, de outro modo, tratarmos sobre a questão da forma que os carros elétricos podem ser ou não abastecidos dentro de um condomínio. Interessante falar isso aí porque está tendo uma onda muito interessante, inclusive no Brasil, da compra desses veículos, né? Eles cresceram cerca de 400%, é um número assustador. Mas esse número crescente, né, é interessante verificar que os condomínios não estão acompanhando isso ainda. Existem vários condomínios, porque colocar na sua residência talvez é fácil, né? Mas quando você mora em um condomínio e ali, talvez edilício ali, não tem essa mobilidade, essa praticidade, não tem essa questão de você colocar num condomínio ali que seja vertical, ali na garagem, essa forma. Então, é interessante se valer disso, tá? Existiram umas situações, inclusive, de que colocaram a carga elétrica ali dos veículos, né, que foi para abastecimento desses carros elétricos, só que a energia do condomínio foi lá em cima. Aí ele falou, não, peraí, quem que está usando os carros? Fulano, fulano, fulano. Não, vamos dividir isso aqui para eles as contas. Ah, mas como é que vai dividir isso? Como é que vai se fazer da melhor maneira? Vamos chamar um cartório, então, para oficiais, para verificar quanto que estava dando, para verificar quanto está dando agora, para levar isso na justiça e colocar esses 4 moradores aqui que tem carro elétrico. Ou seja, começou a criar uma grande balbúrdia, né? E para resolver essa situação, o que foi feito e o que está sendo feito? Hoje existe forma de abastecimento que você consegue ligar a sua unidade. Então liga-se a sua unidade, fala, está na sua unidade tal, liga-se a essa unidade e quando se abastecer o carro vai usar dessa unidade. Claro que não dá para colocar um em cada garagem ali, ainda mais quando a gente fala em condomínio edilício, por quê? Porque se eu tiver vários pontos de carregamento ali elétrico, leia-se, né? Ainda assim é uma novidade. E já aconteceu, né? Pode acontecer uma explosão, porque o ambiente geralmente é fechado, às vezes é subterrâneo o local, e você tem 6, 10, 20 carros carregando, e se for ao mesmo tempo, isso pode gerar uma tensão muito séria. Então o que está acontecendo e começou a acontecer? Colocou em alguns pontos específicos, inclusive existem empresas que eles conseguem fazer com que a pessoa tenha um cartão, passa o cartão dela ali de acesso, um cartão específico que eles emitem, né? E a pessoa passa e está sabendo que está tirando daquela unidade, está consumindo daquela unidade. E aí sim consegue se valer, ó, usou tanto da unidade X e assim vai cobrar dessa unidade X o valor tal. É possível se fazer assim, mas olha, não deu para se fazer dessa forma, está acontecendo um balbúrdia, um problema que não se resolve, o imbróglio está grande, vou me valer do que? Das atas notariais, vou me valer do que? Das escrituras declaratórias, vou me valer do cartório para quê? Para que eu consiga resolver com provas, possa talvez possivelmente no judiciário e trazer o que aconteceu de fato ali, tá? Então, assim, são situações que podem ocorrer e que estão ocorrendo, inclusive, ultimamente, para se validar isso daí, mas lembra de um apoio que a gente tem, que podemos estender nossos braços até um cartório e ele está lá para ajudar, para servir, para resolver, tem praticidade, tem celeridade, tem questão de valores também, é muito acessível para se resolver todas essas questões. Bom, foram esses os temas que trouxemos aqui, esperamos que tenham gostado de passar esse período conosco, de trazer esses pontos que são extremamente importantes, ainda mais quando falamos de condomínios, tá? Deixamos o nosso abraço, o nosso carinho para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado desses pontos importantes para todos nós que vivemos em sociedade e que moramos em algum condomínio, e são pequenas pinceladas, digamos assim, mas é claro que estamos à disposição, ou procure também algum apoio jurídico para que essas ideias, esses temas possam de fato estarem da melhor forma consolidadas no seu condomínio. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Gostaria de convidar todos para o 7º CONCARTE e o 24º Congresso da Noreg Brasil, que serão realizados nos dias 27, 28 e 29 de novembro no Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília, Distrito Federal.
O encontro terá como tema principal governança, inovação e inteligência artificial, o futuro dos cartórios. Convido a todos os notários registradores, magistrados, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, advogados, estudantes de direito, professores e a população em geral a prestigiar o nosso evento. Sua presença é muito importante. Muito obrigado. No dia 9 de agosto, em Brasília, ocorreu o 14º Fórum de Integração Jurídica, promovido pela Enor, CNR e a Noreg Brasil. A terceira palestra teve como tema a importância da advocacia na extrajudicialização, com a presença dos doutores Tiago Almeida, Maurício Zocum, Rafael Favetti, Rodrigo Reis Cirino, Mário Camargo e as doutoras Flávia Rio e Liz Rezende de Andrade. Meus cumprimentos especiais aqui ao nosso presidente da Noreg Brasil, responsável, juntamente com a doutora Fernanda, diretora da Enor, pela organização desse importantíssimo evento, né? Doutor Rogério Bacelar, muito obrigada pelo convite. Doutora Fernanda, igualmente, sempre organizando eventos extremamente relevantes para a extrajudicialidade. Cumprimento também todos os registradores e tabeliães de notas aqui presentes, advogados e advogadas, assim como meus colegas juízes, corregedores, desembargadores que se façam presentes. É uma honra para mim poder coordenar e fazer mediação desse painel de um tema tão relevante, a importância da advocacia na extrajudicialização. Os juízes brasileiros, apesar de todas as queixas justas, né, de demora na prestação jurisdicional, eles têm a maior sobrecarga de trabalho em relação e comparativamente a todos os juízes do mundo. Cada juiz brasileiro, no ano passado, em média, deu baixa 2.000 processos. Em média, porque vai ter uma variação de juízes, de estados, mas a média do relatório do CNJ evidencia isso. Então, por que eu estou fazendo essa breve contextualização da situação do Poder Judiciário? Porque os recursos são limitados, os recursos humanos e os recursos estruturais. Nós temos uma quantidade absurda de processos para um número limitado de magistrados e de estrutura do Poder Judiciário para dar conta desse trabalho. Por conta disso, a gente chega à conclusão lógica da importância dos cartórios extrajudiciais para desafogar o Poder Judiciário. E nessa perspectiva, muitas metas e políticas públicas vêm sendo empreendidas pelo CNJ, objetivando atingir essa finalidade. O legislador federal também muito contribuiu, e aqui os nossos ilustres painelistas, já tive a oportunidade de conversar um pouquinho com alguns deles, vão minuciar para os senhores e senhoras esses conteúdos. Mas disso decorre, quando a gente fala desse nível de judicialização, de 85 milhões de processos no ano passado, não é o dado de hoje, já tem mais, né? Já se fala em 90 milhões de processos. Um crescimento em vez de haver uma redução. Vejam, cresceu 9,5%. Os juízes aumentaram sua produtividade em 2023 em 6,9%. Mesmo assim, não tem como dar conta desse trabalho. Então, os cartórios extrajudiciais, nesse cenário, nesse contexto, mostram-se fundamentais para colaborar com a solução de conflitos. E daí, por consequência, surge a importância do advogado. Como todos sabem, o advogado é essencial à administração da justiça. É o tema aqui do nosso painel, né? O artigo 133 da Constituição Federal deixa isso inequívoco. E o legislador prestigia o advogado, prevendo o 5º constitucional. Os advogados, eles integram os tribunais. Os advogados têm assento no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, nas bancas de concurso. E, para além disso, hoje, como tema do nosso painel, os advogados têm uma importância fundamental na sua atuação nas serventias extrajudiciais. Seja agora na alienação fiduciária, uso capião extrajudicial e outros procedimentos como mediação, arbitragem, sobre os quais aqui os nossos qualificados painelistas vão expor um pouquinho para os senhores e senhoras. E para dar início, portanto, a esse discurso, que é o que verdadeiramente te interessa, eu vou passar a palavra aqui, seguindo uma orientação aqui de doutora Fernanda, né, com relação a uma ordem de trabalhos.
Eu passo a palavra para o doutor Tiago Almeida, que já teve o seu currículo anunciado, mas só para deixar claro, presidente da Comissão de Notários e Registradores da OAB Conselho Federal. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do nosso querido presidente, Rogério Portugal, a quem estendo os cumprimentos, a doutora Fernanda Castro, parabenizando por esse importante fórum. Cumprimento os meus colegas de painel, na pessoa da doutora Liz, e peço, doutora Liz, por gentileza, que transmita um meu fraterno abraço ao ministro Salomão, parabenizando por todo o trabalho que ele desempenhou e vem desempenhando à frente da Corregedoria. A OAB, e através da minha comissão, reconhece os grandes feitos e com toda certeza, esse legado que ele deixará para a próxima Corregedoria será um avanço importantíssimo quando, especialmente, nós estamos tratando da advocacia extrajudicial. Então, a OAB tem muito a agradecer e reconhecer os grandes feitos entregues pela equipe do ministro Salomão e não poderia deixar de registrar. Bom, a advocacia extrajudicial, eu sou presidente da comissão e, enquanto presidente, eu recebo diariamente, eu digo que grandes provocações, no sentido de que, olha, presidente, olha, comissão, qual é a visão da OAB hoje sobre a advocacia extrajudicial? A advocacia extrajudicial avançou? A advocacia extrajudicial, ela está num momento de estagnação? Ela sofre dificuldades? Então, assim, essas provocações, elas frequentemente chegam à comissão no sentido de sempre trazer aí aos colegas, aos advogados que trazem essas provocações, algum tipo de orientação no seguinte sentido. Até estava comentando com o Mário agora. Mário, olha que engraçado, no meu primeiro ano de comissão, eu tinha muitas representações que os advogados traziam em relação a determinados serviços que eram ofertados, né, pelas serventias, etc. E essas reclamações, essas representações, em algum momento, elas foram estagnadas. Elas se encerraram. E eu fiquei muito feliz, falei, poxa, que bom, né? Que bom que eu consegui prestar aí os esclarecimentos devidos e, de alguma forma, trouxe, né, luz aí a determinados profissionais, a determinados colegas. Contudo, essas provocações, a comissão, elas retomaram. E retomaram, isso me traz uma preocupação muito grande. Eu percebo que essas provocações à comissão, elas não estão ligadas exclusivamente a uma falha do serviço, não é uma falha que está acontecendo. Eu percebo que, de alguma forma, os advogados e, por óbvio, os clientes, enfim, eles estão com uma dificuldade de acessar determinados serviços. Por parte que as serventias extrajudiciais elas colocam à disposição. E como acontece e por que acontece essa dificuldade? Eu acho que esse é o grande desafio. Nós precisamos entender o que está acontecendo em relação a essa relação advogados e serventias extrajudiciais, ou mesmo advogados, clientes, para que a gente consiga, de alguma forma, não só uniformizar o entendimento, mas literalmente pacificar esses questionamentos, essas dúvidas. Esse me parece que é o grande desafio hoje da minha comissão. Eu sempre compartilho as minhas experiências, especialmente com o presidente Beto Simonetti, e trago a ele algumas preocupações no seguinte sentido: olha, presidente, será que não é o caso de chamarmos a Enora, a Noreg, eventualmente até o Poder Judiciário, para, de alguma forma, tentarmos mobilizar a opinião, ou não só mobilizar, mas conscientizar
sobre a advocacia judicial, como ela funciona, quais são os instrumentos que hoje os advogados possuem para ofertar aos seus clientes. E nós temos sempre uma severa dificuldade, especialmente em relação, olha, Tiago, podemos sim, mas assim, qual é a principal dúvida, especialmente dos advogados e dos clientes? É o preço. Então, assim, existe um preço em São Paulo, existe um preço no Rio, existe um preço em Minas. Isso acaba por trazer aí uma dificuldade do advogado, porque o advogado ele não atua necessariamente somente no estado em que o escritório dele está localizado. Não, o advogado ele pode ter uma atuação nacional. E aí nós temos realmente, enquanto advogados, essa dificuldade, né, de justificar, inclusive, para o cliente. Olha, em São Paulo, o ato ele custa X, mas num determinado outro estado ele vai custar X mais 3. E aí o cliente ele tem realmente essa resistência. Resistência, eu acho que é a palavra. E a nós, diante dos números apresentados pela doutora Liz, e eu já tinha anotado esses números, e a doutora Liz trouxe a confirmação, 84 milhões de processos para 18 mil juízes, né? E nós estamos tratando de um dado preocupante. Em 2023, nós tivemos um aumento de processos. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Eu não gosto de falar em crise do judiciário. Eu acho que o judiciário não está em crise. A grande questão conforme, parafraseando, inclusive, palavras do ministro Barroso, o judiciário ele tem uma prestação jurisdicional, mas essa prestação ela é finita, ela não é infinita. E o grande número, né, de processos distribuídos diariamente ao Poder Judiciário, eles acarretam, sem dúvida nenhuma, numa perspectiva que pode levar ao judiciário a ter aí uma perda de qualidade, uma morosidade excessiva que implica seguramente em diversas injustiças. Eu tenho certeza que o Poder Judiciário ele não faz isso em função de uma determinada postura. Não, na verdade, assim, nós estamos tratando de um volume enorme que excede realmente a capacidade do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, pelo que, e repetindo o que já trouxe, o Poder Judiciário ele vem trazendo ferramentas riquíssimas, utilizando inteligência, utilizando da tecnologia para potencializar e melhorar a sua prestação. Mas a gente precisa mais do que isso. E aí eu digo, os advogados, os próprios usuários, enfim, tabeliães, registradores, a gente precisa fazer mais. A gente precisa conscientizar os nossos pares, a gente precisa conscientizar, especialmente os advogados, os nossos clientes, no sentido de buscar meios alternativos ao judiciário quando possível. Eu acho que essa é a solução. E aí a advocacia extrajudicial, ela, conforme a minha inicial provocação, a advocacia extrajudicial, ela tem um espaço, um campo muito fértil de crescimento. Eu sempre concilio esse campo fértil de crescimento a seguinte proposição: a advocacia extrajudicial ela se tornará mais forte a partir do momento que nós tratarmos a política de desjudicialização não como opção, mas sim como solução. E essa solução que nós sempre trazemos, ela deve vir não só do legislador que coloca aí à disposição dos tabeliães, dos registradores, instrumentos para ofertar aí aos usuários, mas também em relação aí a nós, advogados, aos preconceitos que nós temos que quebrar em relação aos nossos colegas. Não raras vezes eu escuto de colegas advogados: Tiago, eu sei que você é um grande entusiasta da advocacia extrajudicial, mas olha, a gente tem que analisar bem se realmente isso é bom para a advocacia. Será que isso de alguma forma não diminui a importância dos advogados? Não, de forma alguma. De forma alguma. Também escuto de alguns colegas magistrados, enfim,
Olha, Tiago, a partir do momento que a advocacia, a desjudicialização, né, ligada à advocacia extrajudicial, inicia um discurso de crise do judiciário, esse discurso ele acaba trazendo uma animosidade. Então, assim, o judiciário ele não está em crise, né? O que acontece no judiciário, já ouvi até de um grande colega desembargador, o que acontece no judiciário é que o processo ele tem uma longa duração em função do número excessivo de recursos, né? Eu discordo, particularmente eu discordo. Nós não devemos tratar o problema sob essa perspectiva, na minha visão. Não há um número excessivo de recursos. Na verdade, assim, a gente tem que reservar ao judiciário as matérias que realmente necessitem do judiciário. Então, eu sempre, nos meus debates, em relação aos meus colegas, advogados, eu sempre falo, olha, nós temos que fazer, de alguma forma, com que a nossa voz, a voz da advocacia, chegue ao legislativo, ao judiciário, no seguinte sentido: a advocacia, ela quer somar a esse processo de desjudicialização. Então, obviamente, nosso primeiro pleito é a presença do advogado, né, nesses atos. Ela é obrigatória, mas mais do que isso, a advocacia ela quer que o Poder Judiciário também a palavra não é fazer, não faça a sua parte, não é isso, mas ela quer que o Poder Judiciário nos dê oportunidade de, eventualmente, migrar alguns atos que hoje nós podemos, exclusivamente por lei, fazer no processo, mas também fora do processo. Como forma complementar, o ministro Barroso também trata muito da questão, né, da produção de provas fora do processo. Eu acho que isso é uma solução muito interessante para o processo. Mas o fato é que a advocacia extrajudicial ela está num momento maravilhoso, com grandes ferramentas. Nós tivemos aqui o marco legal de garantias atendendo a um pleito antigo do mercado e algo que realmente trazia uma preocupação muito grande. Os reflexos que a inadimplência implica em relação aos juros. Então, assim, são vários instrumentos que o Poder Legislativo vem agregando aí à advocacia extrajudicial, e a nós cabe aplaudir as iniciativas do Legislativo, do Judiciário, sem dúvida nenhuma, através da Corregedoria, e dos senhores tabeliães, registradores, que cada vez mais vêm, de alguma forma, estreitando o relacionamento, a parceria com os advogados, e realmente isso é muito importante para nós. Agradeço a oportunidade e trago aí um caloroso abraço, presidente Rogério, do presidente Beto Simonetti, pedindo desculpas pela ausência, mas registrando que está acompanhando esse fórum com muito entusiasmo e coloca sempre a OAB à disposição dos senhores. Muito obrigado. Parabéns, doutor Tiago. Muito obrigada por sua explanação. A explanação de doutor Tiago, doutor Bacelar e doutora Fernanda deixa clara aí a importância de uma aproximação maior dos advogados com os cartorários, né? Essas dúvidas, esses questionamentos, eu acho que um evento aí, não sei se teve no último ano, envolvendo e aproximando, acho que pode melhorar essa comunicação e eles poderem perceber a importância da atuação deles nesses diversos serviços, né, que hoje ainda podem ser muito mais explorados. Eu vou dando sequência aqui aos nossos trabalhos, passar a palavra para o doutor Maurício Zucum, que é advogado, doutor e professor na PUC São Paulo, qual eu tive a honra de conhecer hoje. Olha, eu primeiro quero agradecer muitíssimo ao doutor Rogério e doutora Fernanda. Eu sei que fazer qualquer espécie de evento é muito difícil, demanda um esforço pessoal, dedicação, conjunto de críticas, mas aqui também vão os elogios. Meus parabéns, doutor Rogério, doutora Fernanda, pela organização
do 14º Fórum de Integração Jurídica pela ENOR, que já tem sido um sucesso, entanto, eu sei como é que é difícil fazer, portanto, meus parabéns. A começar por esse painel aqui que fica mostrando o tempo, e depois vai uma luz vermelha dizendo que tempo esgotado, coisa e tal, isso é fantástico. Se eu tivesse, quando eu fui presidente do Instituto Brasileiro, se eu soubesse dessas tecnologias, eu tinha que ter instalado assim, sabe, até que é uma coisa maravilhosa, o sujeito não se perde no tempo. Bom, depois da fala do Dr. Tiago, eu quero aqui colocar um pouco de um misto de experiência, primeiro, da advocacia, da docência e dentro, tanto a advocacia e a docência no plano da atividade notarial de registro. Portanto, eu vou colocar o pé em algumas canoas. Primeiro porque eu, enquanto professor da Faculdade da PUC, eu sou mesmo professor de Direito Administrativo, eu tenho toda uma visão, digamos, acadêmica. Só que o doutor Alisa, a quem eu parabenizo no nome de todos que eu tive, eu quero registrar que a fama precedeu a sua chegada, que eu já tinha ouvido coisas muito boas e confirmou-se aqui quando nós estivemos conversando. Por um lado, eu só acho que a atividade acadêmica e a docência só faz sentido se ela tiver alguma implicação de natureza prática. Então, assim, mesmo na faculdade, assim, se não tem uma aplicação prática, então não vale a pena. Esse é o ponto 1. E, por um outro lado, eu tenho uma atividade profissional que, a despeito de adorar a atividade notarial de registro, o meu campo de atuação ele é bastante deslocado desse campo, porque no campo do direito administrativo, o que eu lido? Lido com concessionárias, lido com permissionárias de serviço público, lido com as grandes indústrias que fornecem para esse setor, lido no campo da licitação, lido no campo da concentração, lido no campo dos processos administrativos, lido no campo da regulação, que muita coisa, de alguma maneira, se vincula à atividade notarial de registro, e eu sinto no campo, digamos, do setor produtivo propriamente dito, porque a atividade notarial de registro é uma atividade que traz segurança jurídica, mas no ponto produtivo eu sinto uma carência que a atividade notarial de registro pode desempenhar nesse campo, mas que eu até agora não vi desenvolvido. Portanto, eu vou aqui lançar provocações de quem está do outro lado da canoa, do lado da atividade econômica, empresarial, industrial, o que eu vejo que pode ser desenvolvido pela atividade notarial de registro que ainda não foi. E eu farei por um sistema socrático, que é o mesmo sistema que eu adoto na faculdade. Você chega ao conhecimento pelas perguntas e não pelas respostas. A pergunta o que aconteceu com a litigiosidade depois da Constituição de 88? Primeira pergunta. Resposta: explodiu. Explodiu. Explodiu por qual razão? Explodiu por uma razão fundamental. As barreiras, as pessoas se sentiram titulares de direitos. Eu diria muito mais de direito. Gente, passou de 5 minutos para 3 aqui, pulou, viu? Pulou, viu? Não é verdade isso aqui. Tem que... Não, pulou. Agora estou com 3 minutos, não dá nem para começar agora. Bom, explodiu. E explodiu a tal ponto que as pessoas se sentiram muito mais titulares de direitos e de deveres. O doutor Alisa acabou de mencionar, isso causou um entupimento do Poder Judiciário. Não é possível, porque as pessoas tentam a todo ponto buscar os seus direitos. Eu, há um tempo, estive na Procuradoria do Estado de São Paulo, na companhia do ministro Barroso, e na companhia do desembargador, que era oh, meu Deus, o DIP. Não foi o DIP, foi o ANAF, que era o antigo presidente do Tribunal de Justiça. Eu falei: ANAF, e aí, o que você acha? Como é que pode melhorar o Poder Judiciário? Ele falou: nós tentamos, em algum momento, desaguar e acolher toda essa demanda por meio do Juizado Especial de Pequenas Causas. Pergunta: deu certo? Não. Por que não deu certo? Porque, muito embora o Juizado Especial de Pequenas Causas fosse um instrumento para desafogar essa demanda, ele foi de novo sufocado. Em São Paulo, você vai marcar, você propõe nenhuma medida judicial, porque não precisa de advogado, propõe uma demanda, você só vai marcar uma audiência dali a 2 anos. Então, já que não foi a solução. Pergunta: qual que é o outro caminho? Alguém pode falar: conciliação. Pergunta: a conciliação é um caminho? A resposta: até agora não foi. E a conciliação nunca precisou de nenhuma norma que regulamentasse, porque deriva diretamente da Constituição da República, é auto-aplicável. Solução pacífica dos conflitos. Um padre pode fazer a conciliação. Não deu certo até agora, por quê? Porque ele não é concretizável. Por que teoricamente, agora olhando para o setor produtivo, por que teoricamente, toda hora que algum cliente me procura, eu digo: vamos tentar evitar ao máximo uma ação judicial. Porque a ação judicial, ela demora. Ela, muito embora seja executável ao cabo e ao fim, ela demora muito. Eu comentava aqui com o Otávio Margarida, que eu não sei se está aqui, que durante muito tempo, eu compartilhei o escritório com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas eu só tive uma causa com ele. Uma causa.
Não tem problema nenhum, que já terminou. Era uma causa da Mendes Júnior. O professor Celso Antônio foi contratado, depois não, para dar parecer para advogar não. Para advogar eu tenho que advogar com o Maurício. Na visão dele, equivocada, que eu era algum advogado que devia trabalhar junto com ele. Favete, calcule você. O professor Celso Antônio já não estava no pleno gozo das faculdades mentais. Mas no que interessa, a ação, nós estávamos em 2018, dizia respeito à construção de uma usina hidrelétrica pela Mendes Júnior em 85, no Vale do Rio São Francisco. Estava em discussão. Moral de história, perdeu tempo. Fora do tempo, também é injustiça. Então, qual que é o problema do Poder Judiciário quando você demanda uma ação? Demora muito. Então a pergunta, é executável, mas demora muito e está, digamos, solapado de demandas judiciais. Então a pergunta é, o que vem sendo feito para fazer, de alguma maneira, com que os direitos perseguidos sejam obtidos mais rapidamente? A conciliação não dá certo, a mediação pode dar certo, mas até agora não deu certo. Inclusive, tenta-se a mediação no âmbito da administração pública com a edição da Lei 13.140. Inclusive, agora, o Tribunal de Contas adotou uma nova medida para tentar a conciliação no âmbito das relicitações. Não é que é um instituto que seja colocado ao lado, mas é um instituto que demanda um pouco maior de aprimoramento, que ele tem que ser dado eficácia a essa conciliação. Conciliação sem coercitibilidade ao final é simplesmente uma grande pretensão, é um desejo de fazer alguma coisa. E eu acho que a gente chega ao ponto fundamental. A arbitragem. A arbitragem, ao meu juízo, desde que foi admitida pela Constituição da República e regulamentada, ela pode ser exercida por qualquer pessoa que goze de confiança das partes. Desde há muito tempo eu entendi que o notário registrador ele pode fazer, mas não fará na condição de notário registrador, fará na condição de quem goza de confiança das partes. Eu sei que algumas vozes falavam, não, notário registrador não pode, tem que ter autorização legal. Isso era reserva de mercado, e geralmente é feito por advogado. Falaram, eu estou aqui como árbitro, não quero ter concorrência de um notário e do registrador, portanto eu vou tentar evitar que eles atuem nesse campo. Enfim, sem sentido, mas que foi superado. A pergunta é, por que nós buscamos, nós do setor produtivo, buscamos a arbitragem? Resposta, porque é mais rápido. Segunda pergunta, por que, além de mais rápido, nós buscamos a arbitragem? Porque é uma só instância e cabe ao fim da arbitragem o título executivo. Por que nós não buscamos arbitragem? Porque é cara. É muito cara. Aonde que a arbitragem vem sendo utilizada? A próxima pergunta. Em grandes contratos. Por que em grandes contratos? Porque, ao cabo e ao fim, a extrajudicialização, feita nesses ambientes, são feitos por câmaras de arbitragem, a preços proibitivos. Não se gasta numa arbitragem, dadas essas câmaras, vou dizer aqui em números tranquilos, menos de 1,5 milhão. Calcule se tem um contrato cujos custos da arbitragem sejam de 1,5 milhão. Eu já fui indicado como árbitro, não quis ser árbitro por inúmeras razões, porque causa um tipo gigantesco de conflito. Aliás, advogados que tendem a ser chamados para a arbitragem, eles abandonam a advocacia e viram só árbitros, que acaba sendo até uma situação incompatível. Então a pergunta é, o que nós, do setor produtivo, estou falando como advogado, desejaríamos? Uma arbitragem que tivesse a mesma rapidez em custos mais acessíveis. E precisa de gozar de confiança das partes. Nos grandes centros você vai falar, vou chamar o professor A, B, C e D. Mas a pergunta é, quem goza da maior confiança da sociedade em geral? O doutor Rogério fez muitas pesquisas. Quem que goza da maior confiabilidade da população? Gente, acho que depois de bombeiro, é atividade notarial de registro. Vocês são as pessoas que são procuradas nos rincões desse país, em todo lugar, como conselheiro das partes. Antes do bombeiro. Bombeiro é quando a coisa pegou fogo. O notário é para evitar que pegue fogo. Então, vocês é que gozam desta especial deferência da população de uma geral. Quando tem uma briga, o que eles fazem? Ninguém sabe que vocês podem fazer arbitragem. O que eu acho que está faltando para vocês implementarem esse ponto? Acho que é algum esclarecimento. Primeira pergunta. Quando vocês podem realizar arbitragem? Resposta, sim. A que título vocês realizam arbitragem? Como notário registrador? Não. Não é como notário registrador. Por quê? Porque o árbitro goza de confiança da parte. E você, naquela condição, não está exercendo uma função pública. Você está exercendo uma atividade de natureza privada. Ponto 1. Inclusive, com todo respeito, nem cabe regulação nessa matéria. Senão, autorregulação
mas não regulação propriamente dita, regulação estatal, porque o Estado não pode regular uma atividade privada. Muito bem. O que eu acho que está faltando para vocês? Para vocês pegarem e não perderem o bonde da vez. Falta vocês se organizarem. Não será, eventualmente, aqui, o meu amigo Mário, que vai resolver esse árbitro e levar o tema adiante. Ele não vai conseguir, porque ele vai ter que ter o quê? Vai ter que colher depoimento, vai ter que, eventualmente, ter dilação probatória. Uma andorinha, que é o meu amigo Mário, não vai conseguir fazer arbitragem. O que vocês têm que fazer, na minha visão, para dar certo? Vocês precisam se organizar. E como vocês têm que se organizar? Vocês têm que fazer uma câmara de arbitragem. Passou o tempo e vocês vão perder o bonde da história se a atividade notarial de registro não se organizar para fazer uma câmara de arbitragem. E não adianta, ao meu juízo, fazer câmaras setoriais. Vou fazer de notas, de registro. Gente, porque ao cabo e ao fim, alguém vai te procurar porque confia em você, não porque você é da especialidade A, B e C. E quanto mais concentrado vocês tiverem uma câmara de arbitragem, maior confiabilidade você vai ter e mais, em âmbito nacional. Porque isso vai facilitar. Uma câmara seguinte não pode usar a estrutura da nossa câmara de arbitragem para fazer qualquer espécie do quê? De oitiva, de produção de prova. Então vocês precisam se organizar para fazer isso. E mais, nessa organização vocês vão conseguir dar capilaridade, e aí sim, a custos mais acessíveis, dada a sua capilaridade, onde, e aqui eu termino, finalmente não serão submetidos mais à arbitragem os grandes casos. Mas os casos que, apesar de ter um padrão ou uma relevância econômica talvez não tão grandiosa, vão ser procurados vocês por quê? Primeira coisa, as pessoas confiam em vocês. Segundo ponto, vai ser rápido. Terceiro ponto, vai ser executável. E quarto ponto, vai ser acessível. Vocês, notários registradores, têm condições de criar acessibilidade extrajudicial. Mas a pergunta é, vocês querem? Obrigado. Eu passo a palavra agora para o doutor Rafael Favetti, doutor e advogado em Brasília. Doutor Rogério, doutora Fernanda, doutora Alice, eu vou dividir a minha fala em 3 grandes blocos e tentarei seguir aqui o tempo. O primeiro bloco é sobre o que já está na rua, que é o novo marco legal das garantias, que já foi falado. Vocês sabem melhor do que eu que houve um pedido, na época, na avaliação política e jurídica, à sanção e veto, houve um pedido do Ministério da Fazenda para que fosse sancionada a lei, em virtude do que poderia ser de bom para o país, mas houve um pedido de veto do Ministério da Justiça. E dentro da razão de veto do Ministério da Justiça, a questão essencial era a participação dos advogados nos cartórios. Essa foi talvez uma das razões essenciais aí do pedido de veto. O presidente acabou seguindo o veto do Ministério da Justiça, que depois acabou caindo e hoje a lei está valendo. Então, acho que essa é a primeira coisa que, para colocar aos colegas, de como que vai se dar essa participação na execução. Veja, a execução, pelo marco legal das garantias, dá um poder aos cartórios como nunca foi visto, né? Nós temos juízes aqui e, quando se faz a execução, eu imagino quando o juiz vai determinar uma execução, a angústia que dá para saber se aquilo não está arrancando um pedaço da vida de uma pessoa e etc. E se vocês pegarem os microdados de Ubers no Brasil, eu acho que já passa de 50% em que o carro não é dele, o carro está em garantia e, portanto, vocês estão aí com esse problema quase social na mão. E quando eu falo de papel dos advogados, já terminando o primeiro bloco, quando eu falo o papel do advogado no espaço do cartório, eu não falo só em normas internas dos cartórios para a participação dos advogados. Eu falo até em coisa simples, viu, Zocon? Eu lembro que quando nós da OAB brigávamos por espaço até físico nos tribunais, isso onde estacionar, vocês lembram disso? A entrada diferenciada, esse tipo de coisa. Então, até isso eu acho que é um desafio, doutora Fernanda, para os colegas em relação a esse ponto específico do Marco Legal das Garantias, que talvez seja o futuro, um futuro em relação até aumento do PIB brasileiro. Isso não é brincadeira, o que eu estou falando é o seguinte, há um estudo de que o novo Marco Legal das Garantias, especialmente no quesito execução, pode ser um acréscimo. Evidentemente, qualquer acréscimo ao PIB ele é significativo,
né, de aumento do PIB em virtude dos negócios serem respeitados. Então, esse é o primeiro bloco, e aqui ele acaba. E o segundo e o terceiro bloco, eles são mais de questões de futuro mesmo e do pensar que a gente tem em relação à participação dos cartórios. O primeiro, vocês vão achar que está muito longe dos cartórios, mas não é. É a principal preocupação de qualquer poder eleito no mundo inteiro hoje. Se você visitar qualquer país democrático no mundo hoje, a maior preocupação do poder executivo, do poder legislativo ou até do poder judiciário são as realidades paralelas criadas pelas mídias sociais. Você pode dar o nome a isso ao que você quiser. Fake news, mentira e etc. Que pode, evidentemente, atrapalhar questões públicas, como eleições e etc. Mas também pode atrapalhar questões privadas, como negócios. E mais, o nosso último exemplo mundial sobre esse assunto, esse determinado assunto, que foi há 4 dias atrás, foi resolvido por uma questão de cartório. O exemplo é a lutadora iraniana, que no mundo inteiro correu que ela era trans. E não era trans. Veio o pai dela mostrando a certidão de nascimento, uma atividade de cartório, e dizendo assim, olha, ela não é trans, ela é mulher. Então, você veja, qual é a preparação que nós temos? Isso eu me pergunto muito, meu amigo Zocum, qual é a preparação que nós temos no cartório quando essa realidade chegar a nós? É óbvio que nas funções de poderes com democracia, o CNJ já tem estabelecimento sobre esse assunto, o Poder Judiciário já tem estabelecimento sobre esse assunto, corre no Congresso Nacional duas leis sobre esse assunto, mas nas atividades privadas, como uma pessoa, como um síndico, por exemplo, de um prédio, se protege através do cartório, se um outro condômino cria uma fake news com fotos, com inteligência artificial, que ele está, por exemplo, desvirtuando dinheiro. Como o cartório pode ajudar nessa questão? São essas questões que eu trago para vocês, porque essa realidade vai bater a porta. Eu acho que essa realidade... E se os cartórios não tiverem antecipado essa questão, na linha de que falou Zocum para outra situação, vai vir lei. Aí vem lei. Aí vem as corregedorias, vão trabalhar, o cartório tem que fazer isso, tem que trabalhar com inteligência artificial, quero saber qual a inteligência artificial que o cartório está utilizando, entenderam? Então, quanto antes, doutor Rogério, a gente estabelecer parâmetros para isso, menos o poder eleito vai precisar, ele vai poder estabelecer de cima para baixo, como nós, dos cartórios, devemos fazer. E a terceira questão, aproveitando os dados trazidos pela doutora Alice, é sobre a explosão constante, evidentemente, da judicialização, estamos aqui tratando de extrajudicialização, e me parece que o microdado da judicialização, quando olhado de perto, é em virtude das relações não horizontais, isso é em relação do cidadão para com o Estado. Então, a explosão de demanda no microdado, no judiciário, ela não se dá por brigas entre condôminos, já que eu utilizei, se dá sim contra o poder público, prefeituras, Estado, União e por aí vai. E aí a gente tem um problema. Quando foi criado no âmbito do governo federal, eu não conheço muitos governos estaduais, mas quando foi criado no âmbito do governo federal, o espaço de negociação, de arbitragem, que lá chama-se mediação, é só uma mediação, lá não há a arbitragem em si, há só a mediação, depois evoluiu para a arbitragem, estou falando de quando foi criado. Era só entre entes públicos federais. Depois a AGU abriu para entes públicos. Isso é, o Estado do Paraná, nosso grande Estado, numa demanda com a União, poderia levar para a Câmara de Mediação e Arbitragem, já criou sua arbitragem, dentro da AGU. Porém, nós temos um caso recentíssimo, que ainda não terminou, aliás, foi pedido mais 90 dias. Eu trabalhei no maior caso brasileiro de arbitragem, que é o caso, vocês acompanham, o Paper Excellence versus JF. São 15 bilhões em jogo, na qual a arbitragem, que não foi feita em cartório, resultou nula pelo judiciário. Mas há um caso que também é grande, que está envolvido, que é o da Elet, a Eletrobras versus União. Foi ingresso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio resolveu mandar e inaugurar. É a primeira vez que nós temos aqui uma situação de uma empresa privada contra a União, adotando o parâmetro locus da Câmara de Arbitragem e Mediação da AGU. Há um problema aqui. A Câmara de Arbitragem é da AGU.
Não sei se vocês notam, se vocês estão perplexos que nem eu. Quer dizer, não deveria ser, deveria ser um locus absolutamente autônomo. Que, a meu ver, urge aí esse pedido do professor Zokun para que, enfim, os cartórios poderiam oferecer isso. Né? E aí é um problema de norma. Isso é, a União, e aí os estados e as prefeituras e também os ensinos jurídicos têm que se despir um pouco daquele antigo conceito de soberania. Porque enquanto aquele antigo conceito de soberania existir, vai ser difícil nós acreditarmos que, dentro da administração pública, se possa levar uma mediação ou uma arbitragem desse CLAT a um cartório. Porque daí, então, a gente tem esse problema ainda de formação. Então, são essas 3 questões aí que eu queria trazer, especialmente essas 2 de futuro, que nós temos que ficar absolutamente com o radar ligado. E é óbvio que a participação dos advogados aí, ela é tautológica em relação a essas 3 questões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Excelentes reflexões. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!